Naya, como surgiu a ideia de escrever um livro e como tudo começou? Olha, Daniel, na verdade, eu nunca tive vontade de escrever um livro. Isso nunca passou pelo meu coração. E muito menos pela minha mente. Às vezes a gente até brinca, todos nós. Da nossa família, nossa história de família, dá para escrever um livro. E realmente todo mundo tem como escrever um livro da sua família. Mas eu nunca pensei, porque tem pessoas que ela tem sonhos. E eu nunca tive sonho de escrever um livro. Tem gente que ele fala, eu quero escrever um livro na minha vida, eu quero fazer uma viagem para o exterior, e ele vai fazendo um tique lá nas agendas dele. Eu não, Daniel. E não me desmerecendo, porque eu nunca fui assim uma intelectual. Eu nunca fui. Nunca fui aquela pessoa que lia muito. Minha mãe e meu pai sempre leram muito. E eu perdi essa oportunidade. Porque não sabemos o porquê, né? Mas, assim, deixa eu beber um pouquinho de água aqui, Daniel. Tá secando minha boca. Normal. Então, você nunca foi aquela pessoa de ler. Não, ter o nunca, hábito de nunca. ler. Incrível. E não me desmerecendo. Claro. Isso é comum. Porque é maravilhoso quem lê, sabe? Isso aí desenvolve muita coisa boa. E até na Bíblia, né? A palavra de Deus, quando você lê muito. E eu já li a Bíblia. Mas, assim, eu nunca tive assim aquele sonho de escrever um livro. Mas, incrível, antes de eu escrever o livro, 4 meses antes, Deus colocou esse propósito no meu coração. Mas eu achei assim, por que eu ia escrever um livro? Eu ia viver assim, dores desnecessárias do passado, que já tinha passado, e porque eu tinha que escrever um livro. Então, tipo assim, eu fiz de tudo para não escrever, Daniel, para você saber, perante Deus. Deus está aqui, Ele sabe. E foi uma luta espiritual muito grande, porque eu lutava para não escrever. E só que quando o propósito ele é de Deus, você estremece e não tem como você esquivar daquele propósito. Você tem que ir e fazer. Porque Deus, ele se agrada quando o propósito vem dele. E a diferença, Daniel, de um sonho para um propósito é que um sonho, você tem um sonho de fazer algo, então você vai buscando realizar aquele sonho. E o propósito, quando ele vem realmente de Deus, ele tem hora marcada para começar, porque Deus, ele é dono do tempo. E aí ele marcou o dia de eu começar, e quando eu vi, mesmo que eu não queria, eu já estava escrevendo o livro numa folha sulfite e já estava na metade do livro. Agora, você teve algum sinal durante a escrita do livro, o livro Memórias da Filha do Pastor? Você tem certeza que realmente era de Deus esse propósito, Naya? Então, é uma boa pergunta, porque quando a gente fala assim, olha, Deus ele me colocou um propósito nas minhas mãos e no meu coração. E é complicado, porque muitas pessoas elas vão pela emoção. Eu não. Porque eu tô com vou fazer 52 anos, sou mãe, avó, sou uma pessoa muito caseira, gosto de tranquilidade. Então, tipo assim, para que eu ia escrever um livro? Eu nem estava entendendo o porquê que eu estava escrevendo um livro. Olha, a minha mente ficou bagunçada. Mas Deus me levou, quando eu tinha 5 anos, lá longe. Ele me levou em lugares que nunca meu pai contou para mim. E eu escrevi ali no livro, e Deus foi me orientando. E aí eu tive o primeiro sinal. Porque eu comecei a escrever o livro, Daniel, e aí quando chegou na metade do livro, e eu não tinha contado para ninguém, não sei se é o certo isso, mas eu pensei, se alguém falar alguma coisa, ali eu já parava, eu já ia desmotivar, porque eu sou sensível. E aí eu comecei a escrever o livro, e quando chegou na história mais difícil, que foi do meu irmão Daniel, eu não conseguia sair daquele capítulo. Eu fazia uma semana que eu estava naquele capítulo, eu ia e voltava, e a tensão nervosa era tanta, e eu estava vivendo aquilo. Voltando ao passado. Não, né? eu estava vivendo aquilo no presente, e estava muito difícil para mim. E aí
eu estava assim com a minha cabeça doendo, as minhas costas parecia que eu estava arrastando algo de tão pesado que estava, e aí eu desisti totalmente do livro. Falei, Deus, eu sei que o Senhor tem falado comigo, eu tenho me estremecido, Senhor, mas eu não estou suportando isso, eu vou parar por aqui. Aí desisti. Peguei todas as folhas, coloquei dentro de um envelope, coloquei dentro de uma pastinha e trouxe para minha casa. E falei, eu não quero nem ouvir a palavra livro. Amanhã eu decido. Se eu queimo, se eu rasgo, eu guardo no arquivo para esquecer disso aí. E eu não, olha, eu falei, eu não quero ouvir essa palavra livro na minha vida. E aí cheguei aqui em casa, fui fazer os afazeres, igual toda mulher chega à noite, tem os afazeres para fazer. Fiz tudo o que eu tinha que fazer. E aí, quando eu fui descansar, que eu abri meu celular, entrou uma missionária falando. E aí eu falei, ela falou assim, entrou alguém aqui. E eu pensei, eu vou ser sincero, o que eu falei? Falei, nossa, mais uma. Porque toda hora eles falam, entrou alguém aqui, né? E aí, quando eu fui para mudar, ela falou assim, e eu vejo um livro pronto. Aí eu parei. Aí você parou. Eu parei. Por que eu parei? Porque a maioria dos missionários, eles vão falar sobre cura, libertação, sobre salvação. E jamais falaria de um livro. De um livro, né? Eu achei assim muito forte. Só que Deus ele tem estratégias inteligentes e perfeitas, Isso. né? E que nós nem imaginamos assim. E para muitos é uma coincidência, mas para Deus não. São estratégias perfeitas e inteligentes. Ele trabalha de uma forma muito perfeita. E aí, ela falou assim, e eu vejo um livro pronto. Deus refrescará a sua memória. Você lembrará de tudo e Deus te ajudará do começo ao fim do livro, desde a capa até o título. Porque até então você tinha parado porque não conseguia mais ir para frente. Chegou na história do seu irmão, travou ali. Travou ali. E na verdade, era uma das histórias mais pesadas mesmo, né? Sim, sim. E lá na frente eu vou contar tudo o propósito de tudo isso que aconteceu. E aí, no outro dia, eu não lembrei mais de nada. Eu não lembrei do meu sofrimento que eu estava tendo para escrever o livro. Eu não lembrei das dores que eu estava tendo. E quando eu vi, eu já estava com a pastinha na mão, já indo para o serviço lá para terminar de fazer terminar o capítulo. E aí eu terminei o capítulo no dia. Tudo isso sem ninguém saber. Sem ninguém saber, nem meu esposo. Só você e Deus. Na verdade, não é legal você esconder nada do seu esposo, nada. Mas eu estava tão sensível ao Espírito Santo e tão assim ligada àquilo que eu não estava nem em si. Eu tremia o tempo todo assim e toda hora arrepiava assim e Deus falando comigo e eu orando muito e eu jejuando e pedindo para Deus uma confirmação e foi. E aí, Daniel, eu consegui terminar o capítulo e fiquei muito feliz e agradeci a Deus porque foi Ele que me ajudou. Então Ele tem, você guarde bem, Deus tem estratégias inteligentes e perfeitas ao nosso olho humano, entendeu? E aí eu tive o segundo sinal. E aí é assim, eu ia contar ali no próximo capítulo sobre uma irmã que quando eu fui comprar um sapato, quando eu tinha 13 anos, com meu irmão Daniel, para ele ir num congresso. E eu não me lembro se era de jovens, eu não me lembro. E aí a gente foi comprar o sapato e eu fiz um convite para a vendedora. Ela nos atendeu muito bem, uma pessoa amável. E eu falei, eu gostaria muito de fazer um convite, né? E não foi nada assim forçando a pessoa, foi com amor. Eu falei, gostaria muito de fazer um convite para a senhora ir no congresso que vai ter na nossa igreja, né? E ela falou, olha, eu me interesso em ir, sim. E aí eu conversei mais um pouco com ela e combinei, e ela falou que ia. Só que ela não foi. Não sei se ela, tipo, saiu tarde, comércio, né? Saiu tarde, não teve como ir.
E não foi. Só que no próximo final de semana, ela foi e aceitou Jesus. E até hoje, ela é uma crente fiel mesmo. Ela é uma benção. E eu estava lá escrevendo o capítulo da irmã Iracema. E eu só pensei, Daniel, eu não falei, porque às vezes eu estou tão assim, movida pelo Espírito Santo, que o meu marido, às vezes, ele pergunta, você está falando com alguém aí? Na verdade, eu estava falando com Deus e com o Espírito Santo. Não, eu disfarço, porque a gente fica, né, meio chateada, assim. Mas, assim, eu sempre estou conversando com Deus, e era 24 horas. E aí, eu só pensei, meu Deus, eu terminei o capítulo da irmã Iracema, só que eu vou ter que pedir uma autorização para mim escrever o nome dela no livro. Só pensei. E quando eu terminava o capítulo, porque eu ia lá no serviço do meu esposo, né, eu fechava e não mexia mais aquele dia, porque para mim ficar bem. E aí eu fechei e fui ajudar a fazer as coisas lá na loja. E aí, quando foi depois do almoço, parou um carro lá na frente. E aí eu falei, chegou o cliente. Aí que eu levantei para atender, sai a irmã Iracema do carro. Do carro? Do carro. E aí ela saiu e falou, minha irmãzinha, e já veio assim para me dar um abraço, assim, e me abraçou. E eu falei, irmã Iracema, eu não acredito que a senhora está aqui. E você estava tentando entrar em contato com ela para Não tentei. Só pensou. No meu pensamento, eu falei, essa semana, ou até a semana que vem, eu vou na casa dela, vou procurar ela, porque ela não estava indo. Ela não estava indo quase na sede, uns tempos atrás, porque ela estava frequentando a congregação de alguma vila. Então eu não via. Às vezes no domingo, quando é terça que eu ia, eu não via ela. E aí eu falei, mas o que a senhora está fazendo aqui? Ela falou assim, então, a gente resolveu fazer uma visita para uma irmã que está na cama aqui perto, lá para baixo, lá na Coab. Eu falei, mas irmã Iracema, não dá para acreditar. Hoje eu escrevi o capítulo da nossa história. E a senhora, e eu falei para Deus que eu precisava falar com a senhora. E aí Deus me traz a senhora aqui para falar comigo, né? Falei para ela. Aí eu falei, eu queria saber se eu posso colocar o nome. Ela falou assim, você não pode, como você deve colocar a minha irmãzinha. Essa semana, eu até contei a nossa história no Círculo de Oração. E ela me abraçou. E aí ela foi embora, assim, né? Eu entrei para dentro assim, do escritório meio sorrindo, porque eu falei, não, parece brincadeira isso aí. Sabe quantos anos que fazia que eu não via ela? Acho que uns 4 anos. Eu não havia, faz muito tempo. Era mais uma confirmação. E aí ela chega lá e eu falei, Deus, hein? As estratégias tá forte, falei para Deus. E estava interessante, porque era uma atrás da outra. Então eu percebi, Daniel, que eu não estava só. E aí teve o terceiro sinal. O terceiro sinal, ele é assim... esse livro, Daniel, é uma produção independente. Tipo, eu não fui em editora, nada assim. Eu escrevi o livro, eu falei com uma pessoa para corrigir, outra para formatar e mandei para a gráfica. Liguei na gráfica, aí a vendedora lá que atende, a atendente, ela falou... Eu falei, viu, se eu mandar hoje o arquivo do livro, quantos dias... que demora para ficar pronto? Ela falou 45 dias. Eu falei, que dia que cai? Ela falou 7/9. E eu fiquei chocada, porque, acredita se quiser, eu não me programei. 7/9. É aniversário do meu pai. Deixa eu falar aqui, Memórias da Filha do Pastor, tem um porquê, né? A nossa querida Elianai, para quem não a conhece, está nos acompanhando, ela é filha do pastor Dorival Gonçalves de Moraes, presidente da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, em Ourinhos, no qual o aniversário dele é 7 de setembro. Então, 7/9. E aí eu fiquei chocada com aquilo. Eu falei, como 7/9, moça?
Se você mandar hoje o livro, é 7/9. Se você mandar amanhã, é 8/9. É um dia após. E funciona assim, ela falou. E eu falei, não acredito. Eu não tinha me programado para isso, Daniel. Diante de Deus. Que horário era? Pela manhã, tarde? Olha, quando eu conversei com ela, era na hora do almoço. E aí, tinha umas coisas para terminar ainda. E foi, assim, uma correria. Porque eu falei, eu quero 7/9. E aí eu falei com a minha filha, ela falou, mãe, sabe quanto tempo uma pessoa demora para escrever um livro, mãe? É 2 anos. A senhora está escrevendo um livro em 2 meses, mãe. Olha, né? Mas, tudo bem. E aí ela correu muito e conseguiu, e ela até veio aqui em casa, na minha casa, no dia para a gente jantar aqui. E aí a moça ligou 7 da noite aqui, porque como ficou certo a gente mandar até... Ela falou, vocês têm que mandar até 20 ou 15 para as 8 para chegar lá. Ela acho que faz o layout, não sei, toda a programação lá deles. E aí o livro... aí a minha filha mandou tudo que tinha que fazer. Aí ela veio aqui, Daniel, para a gente jantar. Aí a moça ligou, porque já estava combinado da gente mandar esse arquivo. A moça ligou e falou, olha, Helena, eu preciso que você mande o arquivo separado da capa. Aí eu falei, olha, fala aqui com a minha filha, porque eu não entendo muito esse negócio de arquivo, de mandar arquivo, eu vou deixar para ela. E aí passei o telefone para ela conversou, tudo, né? E aí a moça explicou, olha, falou para minha filha, você manda a capa separado do arquivo do livro, né? Porque a gente vai fazer separado depois, né? Monta certinho. E aí fomos para a casa da minha filha mandar esse arquivo e tudo mais. E a minha filha mandou 15 para as 8, era o horário. E aí ela mandou, só que quando ela tirou a capa do arquivo, ficou tudo desatualizado, o índice com as páginas, porque mexe, entendeu? Não sei por quê, né? E aí mexeu. E quando a minha filha viu, ela já tinha mandado. E aí ela ficou apavorada, ela falou, meu Deus. Saiu fora de ordem. Saiu. O índice, tipo assim, estava certinho, mas as páginas estavam tudo errada. Porque a hora que você tirou a capa, desatualizou tudo as páginas. E aí, a minha filha, quando viu, ela falou, mãe do céu, tem que ligar correndo para a moça não mandar, porque assim, é automático. Manda já para a gráfica e não tem como, né? E aí minha filha, olha, não manda, já ligou para a moça, não manda, porque na hora que eu tirei a capa, desatualizou tudo, eu tenho que arrumar. E ela começou a arrumar 100 páginas, uma correria. E eu não gosto de agitação, fiquei bem tensa. E aí ela começou a arrumar correndo. E aí o livro foi 5 para as 8. E aí chegou lá, até ela fazer tudo, a programação... Chegou 8h05 e já com a data de 8/9. E aí eu perdi a data do 7/9. Do 7/9. E aí eu fiquei tão frustrada, Daniel, que aquilo lá tirou a minha paz. Olha para você ver, algo tão simples. Eu não tinha me programado. Porque quando na vida tudo tem que ser programado e eu não tinha. E aí eu me frustrei. E aí eu falei, mas não é possível, Deus. Aí liguei para a moça no outro dia, no horário comercial. E ela falou, olha, Helena, não tem como, não depende de nós aqui. A gráfica é tudo automático, feito pelo site. Não tem como ninguém mudar nada. Aí eu olhei lá na minha conta do site, estava lá, 8/9, a entrega. Aí eu fiquei chateada, mas falei, bom, eu não posso fazer mais nada. Me frustrei, fiquei triste. Porque você queria no 7/9, no dia do aniversário. Porque estavam todos meus parentes, né? Aí, então era interessante, né? E daí, para minha surpresa, tocou a minha campainha. Dia 6/9, veio um carro de Bauru. Ele falou, mandaram eu vir entregar esse livro aqui. E eu não acreditei. Minha filha, eu não acredito, mãe. Chegou o livro. 6/9, 2 dias antes. Tudo certinho. Tudo certinho, embaladinho, certinho. E então, até nisso, nos mínimos detalhes, Deus estava me ajudando, me auxiliando, porque eu não estava sozinha nesse propósito, né? E eu nem sabia, para falar a verdade, qual era esse propósito. Eu não estava entendendo, Daniel. Sabe uma pessoa que ela está num propósito, mas ela nem está entendendo por que ela está num propósito? Lá na frente, eu comecei a entender.
E aí o livro chegou e foi uma bênção. E daí, Daniel, também teve o quarto e o último sinal, que foi um mês antes de eu terminar o livro, eu comecei a ter dores no corpo meu inteiro e não... eu não gosto de me engrandecer, porque eu acho muito feio isso. E eu já vi pessoas falando, olha, eu não tomo um comprimido, eu não tomo um remédio, e eu não gosto de falar assim. Mas, na verdade, eu nunca tive dores no corpo. É incrível, minha filha fala, mãe, você não senta, você não... E está tudo bem, eu agradeço a Deus por isso. Mas eu estava com dores desde da cabeça aqui até a ponta dos pés. Eu não dormia, não podia nem virar para um lado nem para o outro. E quando eu respirava, doía tudo. E aí eu mandava meu esposo levantar eu de manhã, porque não levantava. A coluna travou tudo, as pernas, os braços, as mãos, os dedos inchou. Era algo assim fora do comum. Será que é devido à tensão de escrever o livro e voltar tudo ao não, passado? Porque... O que você acha que era essa dor que você sentia? Eu acho, Daniel, eu fiquei pensando que talvez era algo espiritual, porque não pertencia a Deus essa dor. Sim. E eu percebi que não. É algo que queria me... lutando contra. Eu estava ali lutando contra. E só para você ver que Deus estava comigo, foi um sinal assim que eu sofri... Um mês eu comprei corticóide, eu vi e tomei, mas não fazia nem efeito. E aí eu arrastava as pernas e andava, gente, deu problema no nervo ciático, coluna, a dor passeava. E aí eu entreguei o livro para a gráfica às 8 horas, né? 5 para as 8. E eu dormi a noite inteira. E no outro dia levantei, dei um pulo da cama igual sempre eu fiz. Meu marido falou... Normal, a dor tinha ido embora. Mas o que aconteceu? Parece que você está normal. Eu falei, Jesus me curou. E aí desci já correndo a escada igual toda vez eu faço. E aí não tive mais dores até hoje. E tomara que eu não tenha ainda. Graças a Deus. O propósito foi cumprido, né? O livro chegou. Realmente, lembrando que no dia do aniversário do pastor foi uma surpresa para todos nós, que ninguém sabia desse livro, né? Que a gente programa o aniversário do pastor presidente, tem a programação toda normal. Aí esse que, de repente, sobe ao púlpito a Naya. Coisa incomum. Incomum, né? Para quem me conhece, né? Na verdade. Para quem a conhece. Incomum para quem a conhece, eu digo, nessa geração. Porque eu já conheço a Naya há muito tempo, né, Naya? Pode Naya, falar quem sou tecladista, né? Tocou no grupo vocal. Quando a Naya mudou para Ourinhos, veio, né? E tocava na banda. Tocava requinta. Tudo que tinha, clarinete, né? Ou requinta? Requinta, toquei clarinete. Tocou tocava prato. Tudo que vinha. Eu era uma pessoa muito dedicada mesmo na obra de Deus. Extrovertida e divertidíssima. Demais. Demais a conta. Mas mais tímida, né, Daniel? Isso tímida. Aí sim. Nunca gostei assim de estar falando. Mas muito divertida.